Então, gente, assim, continuando a nossa explicação, né, sobre os tipos de conhecimento, quando a gente fala em conhecimento científico, é bom termos claro que o conhecimento científico, para que de fato seja, ele tem critérios específicos. E um desses critérios é exatamente a coerência, né? Então, assim, você, enquanto pesquisador, não pode se contradizer naquilo que você afirma na sua pesquisa, né? Porque senão ela perde toda a credibilidade. Então, daí a necessidade de investigar, daí a necessidade de escolher boas fontes, né, para se basear. Por exemplo, se você está fazendo uma pesquisa, né, sobre o coronavírus, como a gente está falando, e a influência dele nos pequenos negócios, você tem que buscar fontes confiáveis, né? O que seriam essas fontes confiáveis? São livros, são artigos publicados em bons periódicos, né? São órgãos oficiais, IPEA, SEBRAE, Banco de Desenvolvimento, né? Então, assim, são essas fontes. Você não pode buscar informação de qualquer lugar e achar que está construindo ciência, né, com base nelas. Porque se você usa um argumento que não é verdadeiro, ele vai ser derrubado, né? Depois, esse conhecimento científico, ele se confirma a partir da consistência que ele tem, né? Então, assim, a capacidade de resistir a argumentos contrários. Então, por exemplo, por isso que é muito importante quando a gente faz uma produção, né? Eu escrevi um artigo, eu escrevi um resumo científico, eu escrevi um capítulo de livro. Então, a gente passar essa produção pelo crivo de outras pessoas, né? Por isso que muitos cursos, por exemplo, quando tem um trabalho de conclusão de curso e ali ainda tem banca, né? Que é para quê? Para passar por argumento, para ser questionado, para ver se não há contradições, para ver se aquela escolha, aquele caminho que você seguiu, se realmente tem consistência. É o seguinte, quando você deseja construir o conhecimento científico, como Einstein dizia, né, a ciência ela não tem fim em si mesma, ela serve para servir à sociedade. Então, para que o conhecimento que você deseja trazer seja fato científico e sirva à sociedade, ele precisa ser original, ele precisa ser relevante, né? Quando você se propõe a fazer uma pesquisa científica e simplesmente vai lá, pega o trabalho de outra pessoa e copia, até as seções que a pessoa colocou no trabalho dela, você coloca no seu, além de ser ilegal, é imoral, né? E você não está trazendo contribuição nenhuma. Por isso, a importância de se analisar aspectos que outras pessoas ainda não analisaram. Quando a gente fala em políticas do governo para enfrentamento de Covid, quando a gente fala de impactos de Covid nos negócios, existem muitos elementos que ainda não foram olhados, que ainda não foram analisados acerca dessa questão. E é exatamente essas lacunas, né, que vocês devem buscar para analisar, né? Por quê? Porque dessa maneira você está trazendo uma pesquisa original, você está trazendo algo que ninguém ainda analisou, investigou, olhou, e dessa forma você está trazendo uma contribuição, né, para a comunidade científica, para a comunidade local, né? Então depende da abrangência, da completude do objeto que você está investigando. Mas também é muito importante que se observe a objetividade, né? Então, assim, é capaz de reproduzir a realidade como ela é e não como o cientista gostaria que fosse. Por isso que quando a gente se propõe a fazer uma investigação científica, uma pesquisa científica, é preciso haver impessoalidade, né? Às vezes, eu digo sempre para os meus alunos, né? Eu ensino na graduação em administração, no campus Pirapora, e eu digo, gente, evitem as paixões, fujam das paixões, porque às vezes você está tão envolvido com o tema, você está tão envolvido com a questão, que você quer levar e colocar aquilo ali sobre a sua ótica, sobre a sua subjetividade.
E uma pesquisa, ela é objetiva, ela não tem espaço para subjetividade. Por quê? Porque ela precisa ser aplicável, né? Ela precisa ter métodos. Então, não dá para estar seguindo ali as suas paixões, os seus interesses. Isso é muito perigoso em uma comunidade científica. Imagine agora, né, nessa busca por uma cura, né, do Covid, se soltassem qualquer vacina por interesse de um país ou de uma comunidade científica, sem ter o devido cuidado de observar seus efeitos colaterais, né, o público que pode fazer uso desse produto e tudo mais, quantos danos, quantos males poderia ter causado. Então, são questões muito sérias quando pensamos em fazer ciência. E por falar em fazer ciência, né, então, dessa busca pelo conhecimento, nasce a ciência, né? Então, assim, a palavra ciência, etimologicamente falando, tem origem latina, scientia, que significa aprender ou alcançar o conhecimento. E grega, sirene, né, conhecimento criticamente fundamentado. Então, a ciência, ela distingue do senso comum, gente, ela distingue do popular, ela distingue do empírico, exatamente porque o empírico e o popular, como já vimos, são conhecimentos baseados em opiniões, em hábitos, né, às vezes em preconceito. A gente tem comunidades que são preconceituosas exatamente pela ignorância, né? No Brasil mesmo, a gente tem vários preconceitos, né? E quando eu digo preconceito aqui, não estou falando de raça, mas eu estou falando de conhecimentos acerca de uma determinada temática, né? Preconceito. Você tem um conceito antes de conhecer uma realidade de fato, né? Tem tradições cristalizadas, enquanto a ciência, ela se baseia em pesquisas, em investigações metódicas, e isso a gente quer dizer o método, né, o caminho que foi seguido, percorrido para se alcançar aqueles resultados, de forma sistêmica. Ela é toda amparada, né, fundamentada em teorias que outros já produziram, caminhos que outros já fizeram, e isso tudo é muito importante. Então, assim, sobre a ciência, ainda é importante de falarmos um pouco assim das características, né? O que caracteriza a ciência, né? Então, primeiro, a questão do conhecimento pela causa, né? Então, parte do pressuposto que um pesquisador sabe do que ele está falando, que ele mergulhou a fundo naquela questão, naquele recorte que ele buscou investigar, ele analisou com profundidade os elementos, então ele tem domínio para falar o que ele está falando. É uma questão de profundidade, generalidade das conclusões, né? Então, assim, a ciência exprime suas conclusões em enunciados gerais, que traduz a relação constante do binômio causa e efeito, né? Então, por que, né, que isso aconteceu, o que gerou, que impacto isso trouxe, né? Como aconteceu. Então, assim, sempre fazendo essas perguntas e trazendo, buscando investigar essas respostas. Ela tem sempre a ciência, ela tem sempre uma finalidade prática e teórica, né? Então, assim, da pesquisa fundamental e da descoberta da verdade decorrem inúmeras consequências práticas, né? Então, assim, ela, como eu já disse, ela não tem um fim em si mesma. Então, é sempre essa relação de teoria e prática, de teoria e prática. Um objeto formal de investigação sempre, né? São sempre realidades, fenômenos, situações, produtos que a ciência vai estar olhando e questionando. Tem um método, e esse método ele é controlável, né, a ser investigado, a ser seguido, e esse método é sempre imbuído de muita razão, pouca emoção, muita razão. Então, assim, eu me deixei guiar pelo coração. Não, amor, você se deixou guiar pela razão, você se deixou guiar pela ciência, né? Ciência se faz com razão. Exatos, né? Então, assim, a ciência ela tem muita precisão, ela necessita de precisão,
E essa precisão se alcança exatamente com base na experimentação, né? Nas evidências, nos testes, nas observações, no controle, muitas vezes, dos fenômenos, né? Então, assim, essas são as contribuições que a ciência tende a trazer. E como eu já iniciei a aula dizendo, eu termino a aula dizendo que a ciência, ela não tem um fim em si própria, né? A razão da ciência é ajudar a sociedade a evoluir, a ser melhor. Então, por causa disso, o aspecto da ciência ele é social. Então, assim, quando você vai buscar fazer uma pesquisa, né, uma investigação científica, sempre pergunta assim, o que justifica, né, essa sua pesquisa? O que justifica essa sua investigação? E o que justifica é exatamente esses aspectos sociais, né? São as contribuições que a sua pesquisa deseja trazer. As contribuições para a comunidade científica, as contribuições para a sociedade local, né? É aquele aspecto, é aquele fenômeno, é aquela variável que ninguém ainda olhou, ou que não olhou sobre o ângulo que você está olhando, que você está investigando. Então, é sempre uma novidade, né? Uma novidade científica, uma contribuição original que você está trazendo. Então, a ciência, ela se faz e ela se caracteriza dessa forma. E a gente fica por aqui, pessoal, nessa aula, nossa primeira semana. Agradeço a atenção de todos vocês. Convido vocês para estudarem o capítulo do livro que a gente está sugerindo, para que vocês possam entender ainda mais como se dá esse processo de construção científica, quais os passos, né, para poder se fazer uma pesquisa científica, e também participem do fórum, né, e lembrem-se que vocês precisam continuar organizando o seminário de vocês, que devem ser entregue e apresentado no dia 5 e 6 de março. Lembrem-se que vocês precisam contactar o quanto antes o órgão no qual vocês vão fazer estágio, né? Esse estágio 2. É preciso também que vocês oficializem o estágio de vocês com assinaturas dos papéis, dos documentos necessários. E lembrando, né, que conforme está previsto no nosso plano de ensino, vocês precisam escolher uma questão que vocês querem investigar no ambiente de estágio, né? Um objeto de investigação que vocês querem debruçar sobre ele nesse período, para que possa, sim, estar elaborando, né, o projeto de estágio de vocês. Grande abraço para vocês, bons estudos. Qualquer dúvida, postem na plataforma para a gente poder estar sanando, né? Fiquem em paz.